Olá! Neste vídeo vamos falar sobre então algoritmos, estruturas de controle sequencial e decisão. O que é que são estruturas de controle então? As estruturas de controle avaliam o desenrolar das instruções de um programa. Estas subdividem-se em sequencial, decisão ou seleção, repetição ou ciclos. Neste vídeo vamos ver estas duas primeiras em particular, portanto a sequencial e a decisão ou seleção. Neste tipo de estruturas, as instruções de um programa são executadas numa determinada sequência, sem que esta possa sofrer alterações através dos dados de entrada. No quadro é apresentado o exemplo de um algoritmo em pseudocódigo e em fluxograma, que calcula o valor total de um produto, dada a quantidade e o preço. Portanto, reparem, nós aqui temos então o exemplo de uma estrutura de controle sequencial. Temos aqui o algoritmo total de produto, a variável a quantidade, que é do tipo inteiro. Depois temos o total, o preço, que é do tipo real, designação, que é o designa, é do tipo texto. Depois temos o início, vai escrever, então, digita a designação do produto, vai ler a designação, vai digitar a quantidade do produto, vai ler a quantidade, depois vai escrever, então, digita o preço por unidade, vai ler o preço e vai calcular, então, o total, sendo o total igual à quantidade vezes o preço. E, por fim, vai escrever o valor total do produto, designa, e escreve depois o total. Depois aqui temos o fluxograma. Reparem, temos o início, temos a escrita, temos a leitura, temos mais a escrita da quantidade, a leitura da quantidade. Depois vai escrever também, digita o preço por unidade de produto, para ler o preço, total, quantidade vezes preço, e vai escrever o valor total. Portanto, estão a ver que neste exemplo de algoritmo, o processo, a estrutura é sequencial. Portanto, há uma sequência, portanto o algoritmo é feito desde o início até ao fim sem qualquer tipo de interrupção, ou sem qualquer tipo de ciclo, ou sem qualquer tipo de decisão. Portanto, chama-se este tipo de algoritmo sequencial. Temos aqui um exercício que eu proponho, que é, faça a traçagem do algoritmo anterior, que é este que está aqui, coloquei aqui para vocês verem, considerando os seguintes valores. Portanto, a designação, ou seja, a variável designa, que vai conter a designação, vai ser igual a lápis, a quantidade vai ser igual a 10 e o preço igual a 50, 0,50 cêntimos. Portanto, façam pausa no vídeo e tentem fazer a traçagem deste algoritmo. Já sabem que se tiver alguma dificuldade nas traçagens de algoritmo, ou se não souberem como é que se faz a traçagem de algoritmo, há um vídeo a explicar precisamente este tópico sobre traçagens de algoritmos. Vamos ver então a resolução. Portanto, vamos ver aqui então o primeiro passo, como nós vimos aqui, temos então a designação é igual a lápis. Depois a quantidade é igual a 10. O terceiro passo então vai ser o preço igual a 50. Portanto, temos aqui o nosso algoritmo, estou aqui a ver, portanto, digita a designação, lápis, a quantidade 10 e depois o preço 0,50. O próximo passo vai ser então calcular, ok? Portanto, vamos calcular o total. E o total o que é? É a quantidade vezes o preço. Portanto, a quantidade temos 10, o preço temos 0,50, portanto, o total aqui no quarto passo vai calcular então o total que é 5. Depois, no último passo, vamos escrever então o valor total. O valor total será 5, portanto, aqui o quinto passo é a saída. O valor total do produto lápis é 5. Portanto, temos aqui então a traçagem do nosso algoritmo. Vamos ver agora aqui então as estruturas de decisão ou seleção. Portanto, as estruturas de decisão ou seleção permitem escolher uma opção, dentre as existentes, para o desenvolvimento de um programa, executando sequências alternativas de acordo com os dados de entrada. Este tipo de estrutura subdivide-se em estruturas de seleção simples, seleção composta, seleção encadeada e seleção múltipla. Vamos começar então pela decisão ou seleção simples. Através da utilização da estrutura de seleção simples, apenas são executadas as instruções quando a condição de seleção for avaliada com o valor lógico true, ou seja, verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se tiver o valor lógico falso, o programa continua a execução das instruções fora desta estrutura de seleção simples. De notar que, neste caso, não aparecem as palavras senão ou else, porque não é necessário desenvolver o ramo else da estrutura. É de realçar também que, pelo facto de existir mais do que uma instrução no ramo true da estrutura, portanto no ramo da verdade,
é necessário utilizar o conjunto início, fim ou begin-end para agrupá-las e associá-las ao referido ramo. Portanto, vamos ver aqui então um exemplo desta estrutura ou seleção simples. Vamos então criar um algoritmo e também o seu fluxograma para ler o peso de uma pessoa. E caso seja inferior a 70 kg, vai calcular e escrever a diferença até aos 70 kg. Ou seja, o utilizador vai digitar o seu peso. Se o peso for, por exemplo, 50, ele vai dizer que faltam, vai calcular e escrever que faltam 20 kg para chegar até aos 70 kg. Se pesar mais do que 70, estão a reparar pelo enunciado que não faz nada o exercício. Portanto, o algoritmo não vai fazer nada, porque a condição é só caso seja inferior a 70 para calcular a diferença, calcular e escrever a diferença. Portanto, tentem fazer um algoritmo, ponham pausa no vídeo e tentem fazer um algoritmo e vamos já ver a solução. Portanto, temos aqui a estrutura da expressão, portanto, a sintaxe é o se, temos então uma expressão, por exemplo, A maior que 5, peso maior que 70, ou peso menor que 70, por exemplo, no nosso caso aqui, não é? Portanto, temos aqui uma expressão e então, se caso esta expressão seja verdadeira, ele vai fazer. Temos aqui então o nosso algoritmo. Reparem, o algoritmo peso inferior a 70, a variável, temos aqui várias variáveis, temos a diferença, o diff, que vai ser a diferença de peso, temos a variável peso, que vai ter o valor do peso, do tipo real, e depois temos aqui o nome, que é o nome da pessoa, que vai ser texto. Temos aqui o início do algoritmo, que vai escrever, então, digita o seu nome, vamos ler o nome, depois vamos escrever aqui, digita o seu peso e vai ler o peso da pessoa. E reparem agora, então, temos aqui o se e depois temos aqui o fim se. Portanto, tudo o que está entre aqui vai ser, no caso desta expressão, reparem, olhem para aqui para a sintaxe, e a sintaxe diz-nos que se a expressão, uma dada expressão, então ele faz um conjunto de instruções. Qual é a nossa condição aqui? Portanto, nós tínhamos aqui o pedido era se uma pessoa, caso seja inferior a 70, portanto ele vai comparar o peso com 70. Portanto, se peso for menor que 70, então início e fim. Reparem, tudo o que está entre o início e o fim vai ser o que vai ser feito, caso seja verdadeiro esta condição. Portanto, se esta condição for verdadeira, o que ela vai fazer? Vai calcular a diferença. Reparem, esta variável diff vai conter a diferença de 70 para o peso do utilizador, portanto 70 menos o peso, e vai escrever falta ao nome da pessoa, não é? Diferença, portanto diff, que é a variável que vai conter a diferença, quilos para atingir os 70 quilos. Portanto, imaginem que ele pesa 60, por exemplo, se for 60 será 70 menos 60, portanto vai aparecer aqui 10 quilos para atingir os 70 quilos. Portanto, caso seja falsa esta condição, ele não vai fazer nada. Só vai aqui depois continuar o programa e o programa diz o programa vai terminar. Ok? Portanto, esta é a estrutura de controle com decisão ou seleção simples. Vamos ver então agora o fluxograma deste algoritmo. Portanto, temos aqui então o início, temos de escrever aqui, digita o seu nome, vamos ler o nome, temos de escrever, digita o seu peso, vamos ler o peso. O peso é menor que 70, reparem, temos aqui então a estrutura de decisão. Se for falso, reparem que ele não faz nada e vai continuar o programa. Se for verdadeiro, vai então fazer aqui um conjunto de instruções, nomeadamente vai calcular a diferença de peso, ou seja, 70 menos o peso, e vai colocar na variável diff, e depois vai escrever, então, falta ao nome, que é o nome que nós digitamos aqui, diff, que é o que vamos calcular aqui, quilos para atingir os 70 quilos. Okay? Portanto, depois continua o programa. Portanto, reparem, caso seja falso, ele vai para aqui. Se for verdadeiro, faz este conjunto de instruções e depois vai escrever, o programa vai terminar e temos o fim do nosso algoritmo. Okay? O nosso fluxograma também, neste caso. Portanto, estão a ver como é que funciona a estrutura de decisão ou seleção simples. Portanto, neste caso, só existe um conjunto, o programa só faz alguma coisa, ou o algoritmo só faz alguma coisa, se esta condição for verdadeira. Se a condição for falsa, não faz nada. Portanto, só tem, então, aqui, esta condição aqui, se for verdadeiro. Vamos, então, ver agora a traçagem do algoritmo. Portanto, o algoritmo está aqui, que foi o algoritmo que fizemos.
Então vamos fazer a traçagem. Faça uma pausa, se quiserem no vídeo, e tentem fazer a traçagem e depois vamos comparar então com a resolução. Vamos ver então. A traçagem vamos pôr aqui neste exemplo, o nome vai ser igual a Rui e o peso igual a 67. Podiam pôr outras variáveis com outros nomes. Portanto, podem pôr aqui José, António, Maria, 50, 30. Portanto, isso agora fica ao vosso critério, mas neste caso vamos fazer então com o nome igual a Rui e peso igual a 67. Então, reparem, temos aqui o seguinte. Vamos aqui ver então. Primeiro, reparem, temos aqui a nossa grelha. Portanto, temos as variáveis nome, peso, depois temos a condição, peso menor que 70, depois temos a atribuição e depois temos a saída. E depois temos então o conjunto de passos. Então, vamos ver então a nossa traçagem. Reparem. Vamos atribuir. Primeiro passo, vai digitar o nome, vai ser Rui. Segundo passo, vai digitar o peso, vai ser 67. Okay? Terceiro passo, reparem, o que é que temos aqui? Temos a condição. Peso menor que 70, ou seja, 67 é menor que 70, ele vai retornar um valor lógico, portanto, verdadeiro ou falso. E só vai entrar naquele ciclo se for verdadeiro. Portanto, e é verdadeiro. Portanto, ele vai fazer o próximo passo, que é calcular a diferença. Como é verdadeiro, calcular a diferença. A diferença vai ser 70 menos o peso. Ora, se o peso é 67, será 70 menos 67, logo teremos 3 como diferença de peso. O próximo passo é escrever. Portanto, vai aqui, faltam ao Rui 3 kg para atingir os 70 kg. E por fim, temos aqui a última instrução, que é o programa vai terminar. Cá está, o programa vai terminar. Portanto, estão a ver a traçagem, como é que pela traçagem podemos ver se realmente o programa está a funcionar. Okay? Reparem que se o peso do Rui fosse maior ou igual a 70 kg, reparem que ele não fazia nada, basicamente este processo aqui não fazia. Só fazia logo o último passo, que seria o programa vai terminar. Porquê? Porque esta condição, peso menor que 70, era falsa. Okay? Vamos então ver agora este exercício. Crie um algoritmo então em pseudocódigo fluxograma que permita então a leitura de um número inteiro e calcule o seu quadrado. Então vamos lá ver a resolução. Portanto, temos aqui então o algoritmo calcula quadrado, as variáveis número 1 e o quadrado, o tipo inteiro, início do algoritmo, escrever, digita o número inteiro, ler número 1, o quadrado vai ser igual ao número 1 vezes o número 1, e vai escrever então o quadrado, e então a variável que vai estar aqui vai para o ecrã, ok? Pronto, temos agora aqui então, vamos ver o nosso fluxograma, reparem, início, vai escrever, digita o número inteiro, vai ler o número 1, o quadrado vai ser número 1 vezes número 1, e vai escrever então o quadrado, e o fim do nosso algoritmo. Portanto, um exercício relativamente simples. Temos agora aqui outro exercício, que é criar um algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita a leitura de 2 caracteres alfanuméricos, determinando a seguir se são iguais. Caso sejam iguais, aparece a mensagem inseriu 2 caracteres iguais. Okay? Cá está. Portanto, temos aqui então o algoritmo. Portanto, caracteres iguais, variáveis C1 e C2 do tipo caractere. Início, ler o C1, ler o C2. Se C1 for igual a C2, então vai escreveu 2 caracteres iguais. Se não, portanto, caso esta condição seja falsa, vai escrever inseriu 2 caracteres diferentes. E temos o fim do C. Vamos agora ver então o fluxograma. Cá está. Portanto, ele vai ter o início, vai ler C1, ler C2, vai comparar C1 com C2. Se for verdade, os 2 caracteres são iguais. Se for falso, vai escrever, inseriu 2 caracteres diferentes e volta aqui ao fim do nosso fluxograma. Portanto, um exercício também relativamente simples com esta estrutura. Vamos agora ver a decisão ou seleção encadeada. Numa estrutura então de seleção encadeada, podem existir várias opções encadeadas para o desenrolar das instruções do programa. Cada uma destas opções pode ser selecionada de acordo com o valor lógico resultante da avaliação da sua condição ou expressão. Nós até aqui tínhamos visto então a simples e a composta, ou seja, no caso de haver só o verdadeiro e ele não faz nada no falso, e depois vimos também o que é que ele faz se for verdadeiro e se for falso. Agora temos aqui então o encadeado, ok? Então temos aqui múltiplas seleções. Vamos aqui ver então a sintaxe primeiro. Reparem, temos aqui então, se esta expressão então for verdadeira, então ele vai fazer aqui um conjunto de instruções. Se não for, se esta expressão for falsa,
Reparem que ele faz outro se, ou seja, há aqui uma outra condição. Se a expressão, então, se for verdadeiro, vamos aqui fazer um conjunto de instruções. Se não, se esta expressão for falsa, ele vai fazer outro conjunto de instruções. Portanto, temos aqui, digamos, uns se's dentro de outros se's, ou seja, é uma seleção encadeada. Temos o fim deste se e depois temos o fim do se inicial. Isto pode ser feito repetido várias vezes. Vamos ver aqui então um exercício para vermos esta estrutura. Crie um algoritmo em pseudocódigo que permita a leitura de dois números inteiros para as variáveis a e b. De seguida, determine o número de maior valor ou se ambos são de igual valor, ou de valor igual. Surgindo uma das mensagens, os números são de valor igual ou o número de maior valor é, e diz qual é que é o valor. Portanto, vamos ver aqui então este exercício para vocês verem. Este é o primeiro. Se calhar não tinham ainda conhecimento para resolvê-lo, por isso eu resolvo aqui primeiro para vocês entenderem melhor. Então temos aqui, reparem, temos aqui o algoritmo, compara dois, temos duas variáveis A e B, do tipo inteiro, temos aqui o início, e depois temos então, ele vai ler o A e vai ler o B. Reparem, nós temos aqui o primeiro se, a primeira condição, se A igual a B, então ele vai escrever os números são de valor igual. Se não, se esta expressão for falsa, ainda vai ter outra condição. Reparem, se A maior que B, então ele vai escrever o número de maior valor é o A. Ok? Então, reparem, A é maior que B. Se esta condição for falsa, então ele faz o senão, que vai fazer o seguinte, vai escrever o número de maior valor é, e depois o valor B. Vai aqui escrever o valor B. Temos este fim do se, deste se, e depois temos o fim do se, que foi o primeiro. Portanto, reparem aqui então que temos um se, temos um senão, e depois outro se e outro senão. Okay? E podemos continuar por aí fora. Portanto, esta estrutura é encadeada. Vamos então agora ver aqui um pequeno exercício que é criar a traçagem do algoritmo anterior para as variáveis A e B com os valores seguintes. Portanto, 9, 9, A e B 9, 9. Depois 19, 6, A 19 e B 6. E depois 4, o valor de A e 13, o valor de B. Portanto, temos aqui o algoritmo, que foi o algoritmo que vimos anteriormente. Façam uma pausa no vídeo, tentem fazer a traçagem. É muito importante que consigam fazer as traçagens. Vamos já ver a solução. Portanto, para o primeiro exercício, então, nós temos o valor A e B igual a 9. Vamos ver então a solução. Reparem, o primeiro passo, A vai ler o A, que é 9. O segundo passo vai ler o B, que é 9. Vai aqui o A igual a B, portanto, a primeira condição, 9 igual a 9, é verdadeiro. Portanto, se esta condição é verdadeira, ele não vai fazer este senão. Logo, ele vai logo para este fim do se e então, o que é que ele diz? Os números são de valor igual. Ok? Portanto, ele faz aqui esta. Portanto, se este aqui é verdadeiro, ele faz esta e tudo o que está aqui abaixo, tudo o que está dentro do senão, não é feito, porque ele fez esta. Esta é verdadeira, portanto, só vai escrever os valores são de valor igual. Vamos agora para a segunda situação, em que A é igual a 19 e B é igual a 6. Então temos aqui o primeiro passo. Vamos atribuir o valor de 19 a A, o valor de 6 a B, e agora reparem, temos aqui então o primeiro se. Se A igual a B, 19 igual a 6, é falso. Portanto, eles não são iguais. Se não são iguais, vai para o senão. Portanto, não vai fazer esta, vai para o senão. E agora temos aqui um novo se. A é maior que B, ou seja, 19, reparem aqui no quarto passo, 19 é maior que 6. É verdade, esta condição é verdadeira. Se é verdadeira, vai fazer então esta instrução aqui, que é escrever o número de maior valor é o A, cá está. O número de maior valor é o 19, que é o valor A. Portanto, não vai fazer esta, porque esta era no caso de esta condição ser falsa. Vamos agora à terceira situação. Reparem que na terceira situação, o valor de B é maior do que o valor de A. Então aqui o que é que nós temos? Temos o valor de A igual a 4, no primeiro passo. No segundo passo, o valor de B é igual a 13. Reparem, esta primeira condição aqui, A é igual a B, que está aqui, 4 igual a 13, é falsa. Logo, se é falsa, ele vai passar aqui para o senão. E dentro do senão temos então um novo se. A é maior que B, 4 é maior que 13, é falso.
Logo, se esta instrução é falsa, automaticamente ele vai fazer este senão e vai escrever então o número do maior valor é o B. E vai escrever aqui então o número do maior valor é o 13. Portanto, reparem que pela traçagem conseguimos ter todos os casos possíveis deste algoritmo, em que ambos os números são iguais, A é maior do que B, A é menor do que B. E veem que a resolução do nosso algoritmo está bem feita através da traçagem. É por isso que as traçagens são muito importantes fazer. Okay? Vamos passar então para o próximo exercício. O próximo exercício diz então, cria um algoritmo em pseudocódigo e em fluxograma de forma que permita a leitura de um número inteiro. De seguida, determine se o número é de valor positivo, negativo ou nulo, ou seja, zero, apresentando uma mensagem correspondente a uma das três situações possíveis. Portanto, vamos ler o número e vamos depois escrever se o número é positivo, negativo ou nulo. Ok? Portanto, façam uma pausa no vídeo, tentem resolver o algoritmo e vamos já ver a solução. Portanto, cá está. Temos aqui a solução. Algoritmo determina valor. Variáveis é o número. E depois temos aqui o início. Ele vai ler o número. Se o número for igual a 0, então ele vai escrever o valor é nulo. Se não, se o número não é nulo, ou seja, se não é igual a 0, ele vai ver se o número é maior que 0. Se esta condição for verdadeira, então ele vai escrever valor positivo. Se não, se esta condição for falsa, então significa que ele não é igual a 0, porque já entrou aqui, não é maior que 0, então tem que ser forçosamente um valor negativo, menor do que 0. Ok? Portanto, ele vai escrever esta mensagem. Depois temos o fim deste se e temos, por fim, o fim do se primeiro se. Portanto, reparem que o exercício é muito semelhante ao anterior. Portanto, temos uma condição. Se esta condição for verdadeira, faz uma instrução. Se for falsa, faz um senão. Portanto, se for falsa aqui, e vai fazer uma nova condição. Vamos agora ver, em termos de fluxograma, como é que fica. Portanto, cá está. Reparem, temos este início. Reparem, temos aqui escrever, digita o número inteiro. Vai ler o número. Vamos aqui ver se o número é igual a 0. Se o número for igual a 0, temos aqui verdadeiro. Então vai escrever o valor é nulo e volta para aqui. Se esta condição for falsa, portanto, se ele não for igual a 0, ele vai ver se o número é maior do que 0. Se for maior que 0, é então um número positivo e volta para aqui. Caso seja falsa esta condição, ou seja, não é igual a 0, não é maior que 0, então forçosamente tem que ser menor do que 0. Portanto, vai escrever um valor negativo e continua até ao fim do nosso fluxograma. Portanto, estou a ver que esta estrutura é muito importante e podemos fazer isto, como disse, várias vezes. Vamos agora fazer então a traçagem do algoritmo que fizemos. Portanto, temos aqui a traçagem, utilizamos para a variável A os seguintes valores de entrada: 9, menos 19 e 0. Portanto, o objetivo do algoritmo é ver se o nosso valor digitado é nulo, se for igual a 0, obviamente, se for maior que 0 é positivo, menor que, se não, vai ser valor negativo. Temos aqui então três situações: 9, menos 19 e 0, uma para cada caso. Portanto, o primeiro caso vai ser positivo, portanto é 9. Façam uma pausa no vídeo antes de ver a solução e eu mostro já a solução. Portanto, para o primeiro caso, vamos ver então a solução. Temos aqui a variável, o número, toma o valor de 9. 9, ele vai fazer aqui então, vai ler o 9 e vai comparar o 9 na primeira condição com o 0. 9 é igual a 0, é falso. Se é falso, então ele vai para o senão. E então vai comparar novamente o 9 com o maior que 0. 9 é maior que 0, é verdade. Se é verdade, então vai fazer aqui escrever valor positivo. Cá está, valor positivo. Vamos agora ver, então, para o caso de o número ser, menos 19. Temos aqui, então, para o caso do número menos 19, primeiro passo, vai comparar novamente aqui, então, o número com 0. Portanto, menos 19 é igual a 0, é falso. Se é falso, ele vai para o senão. Portanto, se vai para o senão, vai fazer aqui logo este se, que é o menos 19 é maior do que 0, menos 19 maior que 0 é falso. Se é falso, ele então vai para o senão. Então vai escrever valor negativo. Cá está, valor negativo. Vamos agora para a última situação, em que realmente o valor é 0, é nulo. Portanto, já vimos para o positivo, vimos para o negativo. A última situação, o valor é 0. Cá está. Reparem que só temos 3 passos.
primeiro passo, então, é ler o número que é 0, cá está, o número vai ser 0. O segundo passo vai ser, então, a comparação do número de 0 com 0. 0 igual a 0 é verdade. Se é verdade, ele faz só, então, esta instrução, escrever valor nulo. Portanto, e depois vai para o fim do algoritmo. Portanto, estão a ver que a traçagem permite-nos ver todas as situações, neste caso aqui. Para o caso ser positivo, negativo e nulo. Vamos agora para a última situação que nós temos aqui, então, das estruturas de controle, que são as estruturas de seleção múltiplas. Onde é possível, portanto, nestas estruturas é possível, então, selecionar uma de múltiplas opções para o desenrolar das instruções do programa, sendo selecionada de acordo com o valor de uma variável. Repare, temos aqui um exemplo. Este algoritmo, então, escreve o dia da semana, portanto, ele vai escrever segunda-feira até domingo, baseado num número inserido pelo utilizador. Vai ser de 1 a 7. Reparem neste algoritmo, então. Este algoritmo chama-se designa dias, temos aqui variáveis que é o dia, do tipo inteiro. Ele vai ter aqui o início, então vamos escrever aqui, insira um número inteiro de 1 a 7. E o utilizador vai digitar o número. Consoante o número que ele vai digitar, nós temos aqui esta estrutura que é selecionar caso dia. Ou seja, ele vai selecionar caso esta variável dia seja 1, seja 2, seja 3 até 7. Portanto, e à frente de cada uma destas opções, ele vai fazer alguma coisa. Reparem, se for 1, ele vai escrever segunda-feira. Se for 2, terça-feira. Portanto, se for 3, quarta-feira. E assim sucessivamente, até se for 7, vai escrever domingo. A última opção que vocês estão aqui a ver é o senão. Portanto, esta estrutura também tem um senão, em que ele vai escrever, então, inseriu um número inválido. Ou seja, se o utilizador digitar um número que não esteja compreendido entre 1 a 7, ele vai então dar uma mensagem de erro, vai mostrar uma mensagem de erro a dizer inseriu um número inválido. E depois temos então o fim da estrutura, fim de selecionar caso. Portanto, esta estrutura, selecionar caso, é muito importante. Por exemplo, em algumas linguagens já existia há muito tempo. No caso do Python foi só agora no mês passado, portanto, em agosto de 2022, só que esta estrutura, que foi o match, surgiu. Portanto, mas faz sempre jeito, principalmente neste tipo de situações. Vamos agora ver então aqui um exercício final. Portanto, crie um algoritmo em pseudocódigo e fluxograma que permita efetuar a leitura de dois números reais. Mediante a seleção de uma opção, um caractere alfabético, deve ser efetuada uma operação aritmética com os números lidos anteriormente e apresentado o resultado da operação. Utilize uma estrutura de seleção múltipla, selecionar caso, que foi a que vimos agora há pouco, para implementar um menu com as seguintes opções. A. Adição. S. Subtração. M. Multiplicação. D. Divisão. Caso seja selecionada uma opção diferente destas, será apresentada a mensagem opção inválida. Portanto, isto é como se fosse este exercício é como se fosse uma mini calculadora. Portanto, o utilizador vai digitar uma letra, A, um S, um M ou um D, para cada uma dessas operações, e depois vai efetuar o respectivo cálculo. Portanto, vai ler dois números reais e efetuar o respectivo cálculo. Se ele selecionar o A, vai adicionar, vai fazer a soma. Se fizer o S, vai fazer a subtração. Se digitar o M, a multiplicação. E se digitar o D, vai fazer a divisão. Caso o utilizador digite um número, uma letra que não seja nenhuma destas, vai escrever então uma mensagem opção inválida. Portanto, o exercício é muito parecido com o anterior. Revejam o exercício anterior, façam uma pausa e tentem fazer então. Vamos já ver a solução. Portanto, a solução deste exercício temos já aqui. Portanto, o algoritmo opera aritmética, portanto, é um operador aritmético, variáveis, o número A, o número B do tipo real, o operador do tipo caractere, início, ele vai escrever, digita o número real, vai ler o número A, depois digita o número real diferente de 0, ok, vai ler, por exemplo, o B, dois números, A e B, e depois tem aqui então um escrever, que vocês estão aqui a ver, isto é só para aparecer no ecrã então, A para adição, o S para subtração, o M para multiplicação, o D para divisão e depois escrever indica a sua opção. Portanto, o utilizador vai indicar a sua opção e ele vai ler aqui o OP. Este OP é a variável do tipo caractere, vocês estão aqui bem em cima, que vai ler a opção do utilizador. E reparem agora que temos aqui então a tal estrutura selecionar caso. Ou seja, ele vai selecionar caso o OP. Então, se for um A, reparem que tem aspas porque é caractere. Nós temos aqui o OP é do tipo caractere. Se não fosse caractere, se fosse inteiro, então poderíamos só pôr, por exemplo, 1, 2 ou 3, consoante o caso.
Neste caso, como é caractere, então temos que pôr umas aspas. Se ele digitar o A, ele vai escrever então adição e vai calcular número A mais número B e vai ser igual a número A mais número B. Se for o S, portanto, se o utilizador digitar o S, vai escrever subtração e vai escrever então número A menos o número B. Portanto, vai calcular aqui número A menos número B. Se for M, portanto, se ele digitar o M, vai escrever então multiplicação. E reparem, então, temos o número A vezes o número B, vai ser igual, e aqui temos o cálculo, número A vezes o número B. Por último, então temos a opção D, que vai escrever então divisão. E temos aqui então número A, barra, que é o símbolo de divisão, com o número B, vai ser igual então, e depois aqui temos o cálculo, número A a dividir por número B. Portanto, isto é uma abordagem. Depois temos aqui, por último, se não, ou seja, se ele não selecionar nenhuma destas letras, o que é que ele vai escrever? Opção inválida, que é que era o pedido. Reparem, temos aqui o fim desta estrutura, de selecionar, e depois temos o fim do nosso algoritmo. Portanto, este já é, reparem que já é um algoritmo um bocadinho mais elaborado, mas também tem alguma dificuldade, mas é perfeitamente execuível. Portanto, estão a ver como é que podemos então fazer este exercício. Poderíamos também, obviamente, fazer de outra forma. Poderíamos, por exemplo, atribuir variáveis, por exemplo, uma variável soma para fazer a soma, uma variável subtração para fazer a subtração, e depois, em vez de escrevermos aqui os cálculos à frente, poderíamos pôr a variável com o respectivo valor. Neste caso aqui, então, estamos a poupar variáveis e poupar também linhas de código. Vamos ver, então, para terminar, o respectivo fluxograma. Portanto, cá está. O início, vai escrever digito o número real, vai ler o número A, vai escrever então digito o número real diferente de 0, vai ler o número B, vai escrever então o tal menuzinho que vai aparecer, portanto o A para adição, S para subtração, M para multiplicação, D para divisão, vai escrever digito a sua opção, ele vai ler aqui a opção e depois, consoante a opção ser A, ele vai escrever a adição e vai fazer o cálculo. Se for S, vai escrever a subtração e fazer o respectivo cálculo. Se for M, vai escrever a multiplicação e o respectivo cálculo. Se for D, vai escrever a divisão e o respectivo cálculo. Se não for nenhuma destas quatro, então ele vai escrever opção inválida. Ok? Portanto, estes conjuntos de exercícios permitiram-nos ver então as tais estruturas de controle todas que nós aprendemos aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, já sabem que podem colocar e eu posso responder também. Por isso, estejam à vontade. Espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo.